Muito boa noite de novo, queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, meus queridos familiares. Agradeço a Deus por todos vocês. Encorajo de novo, vou sempre encorajar nos vídeos. Também quero encorajá-los a olhar a descrição aí. Tem o endereço da igreja, do local onde eu congrego, do ministério que eu congrego e da editora onde tem os livros. Acessem aí, se inscrevam lá no canal do Ministério. Tem muita coisa legal para jovem, para família, para os pais. Não é nenhuma estrutura institucional religiosa apenas, é um espaço para levar a vida para as pessoas, tá certo? Acessem aí, que está na descrição. Vamos aí continuar encorajando as pessoas a seguir, a continuar levando o Evangelho. E aí vamos aí, 40 lições essenciais para a vida cristã, a lição 36, que é bastante extensa, né? Eu vou passar aqui por alguns pontos essenciais e algumas passagens bíblicas essenciais, mas ela é bastante extensa. Lição 36, o título é A Disciplina Dispensacional e os Inimigos do Homem: Satanás, o pecado, o mundo e a carne. São os inimigos do homem, internos e externos. Deus disciplina seus filhos nesta era. Então, como filhos de Deus, precisamos saber o que é disciplina, o que a motiva e qual é o seu propósito. Primeiro, precisa ficar claro que disciplina não é punição. Até mesmo quando Deus castiga seus filhos, isso não é punição, mas disciplina. Deus pune e condena os inimigos, mas aos filhos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele disciplina. O que leva Deus a disciplinar seus filhos? O amor. Apocalipse 3,19. É por amor que somos disciplinados. Hebreus 12, de 5 a 6, deixa isso bem claro. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Os termos corrigir e correção, nesse trecho, também podem ser traduzidos por disciplinar e disciplina, como no versículo 7. Hebreus 12, 7 e 8 deixa claro que a esfera da disciplina são os filhos e não os incrédulos. E o versículo 10 mostra o objetivo da disciplina. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus não nos disciplina porque goste ou nos queira fazer sofrer, e sim para que sejamos participantes de sua santidade. Se um filho de Deus vive de modo desleixado na terra, não expressando a vida e a natureza santas do Pai, a mão de Deus pesará sobre ele. Deus não gosta de nos castigar. Seu propósito é ter sua santidade manifestada em nós. Além disso, a disciplina tem por objetivo fazer-nos voltar ao Senhor. Deus não quer nos intimidar com o fogo do inferno para que busquemos santidade. Não, ser salvo é totalmente questão de graça, mas ele tem seus caminhos para nos conduzir à santidade. As dificuldades e os problemas que encontramos na família, na profissão, na saúde e nas circunstâncias têm por objetivo fazer-nos voltar a ele. Outro propósito da disciplina é salvar-nos da condenação futura. Em 1 Coríntios 11, 32, lemos: Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Deus nos disciplina para que não caiamos na condenação que há de sofrer o mundo. Em outras palavras, a disciplina prova que somos salvos. Além do mais, só somos disciplinados por determinado tempo. É dispensacional. E isso nada tem a ver com perder a salvação. Uma vez salvos, somos salvos para sempre. E é justamente por isso que Deus nos disciplina, porque somos salvos. A disciplina dispensacional. Eu vou passar item por item e pelo menos um versículo indicado, tá, gente? Senão a gente não caminha. Essa lição é muito extensa. A salvação completa e o homem tripartido. 1 Tessalonicenses 5:23. Os crentes serão julgados pelo Senhor Jesus em sua segunda vinda de acordo com as obras que tiverem feito. Romanos 14, de 10 a 12. Os crentes vencedores serão co-reis com Cristo em seu reino por 1000 anos, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 5, de 8 a 10. Os crentes são vencedores,
ficarão fora do reino milenar, aliás, os crentes não vencedores, ficarão fora do reino milenar nas trevas, com ranger de dentes, onde serão disciplinados. Mateus 22, de 1 a 14, Mateus 24, de 37 a 42. Isso aqui é importante ler. E aí fica a critério de quem quiser interpretar do jeito que quiser. De novo, a Bíblia se explica, né? Por isso que eu falei que aqui não é um curso sistemático de teologia, nem para debate. Jesus não fez isso, a Bíblia não foi escrita para isso. Tá certo, gente? Todos os crentes vencedores que terão reinado 1000 anos e não vencedores que terão sido transformados e amadurecidos nos 1000 anos estarão na Nova Jerusalém pela eternidade. João 6, 50, 51 e 58. Apocalipse 20, versículo 15. A gente pode ler esses versículos depois. Os inimigos do homem. O pecado. A diferença entre pecado e pecados. Romanos 4, 7 e Romanos 5, 12. Pecado no singular é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão, que nos leva a pecar, mesmo quando não queremos. Pecados, no plural, são as transgressões, os atos pecaminosos que cometemos, levados pela natureza pecaminosa em nós. Habita no corpo caído do homem. Embora Deus tenha criado o nosso corpo bom, ele tornou-se carne por causa do pecado, que entrou na humanidade pelo primeiro homem, Adão. Romanos 5, 12, Romanos 7, de 17 a 23. Eu acho legal ler esses versículos depois. Tem a lei como seu poder, o que nos torna incapazes de cumpri-la. 1 Coríntios 15, 56 e Romanos 7, versículo 11. Introduz o reinar da morte pela autoridade do pecado, com a personificação do mal, Satanás, que entrou no homem criado bom e reto por Deus. Romanos 5, 21. Outro inimigo nosso, Satanás, a origem de Satanás. Era originalmente o arcanjo mais honrado e o querubim criado por Deus, tendo o reinado e o sacerdócio. Jó 38, de 4 a 7. Ezequiel 28, de 12 a 14. Importante ler esses versículos. Era originalmente o anjo de luz criado por Deus e estava desde o início da criação no alvorecer do universo. Isaías 14, 12. A rebelião de Satanás. Ezequiel 28, 15. A causa da rebelião, Ezequiel 28, 17. Seu coração elevou-se, queria ser semelhante ao Altíssimo. O propósito da rebelião, Ezequiel 28, de 15 a 18, Isaías 14, de 13 a 14. A gente tem que ler isso hoje aqui. O resultado da rebelião, o reino das trevas com os anjos caídos nos ares e os demônios nos mares. Mateus 8, de 23 a 27. Dá para ver aqui. Satanás foi julgado por Deus. Ezequiel 28, de 15 a 18. Isaías 14, 15. Os céus e a terra, a primeira criação também, foram julgados. Jó 9, de 5 a 7. Gênesis 1, 1 e 2. Isaías 45, 18. Acho que a gente pode ler Isaías 45, 18 nesse caso. Os anjos rebeldes e os demônios foram julgados. Efésios 6, de 12 a 13. A execução do juízo de Deus sobre Satanás. Apocalipse 12, 10. Eu acho importante ler isso aqui. O mundo é outro inimigo nosso, o cosmos. 2 Timóteo 4, 10, Tiago 4, 4. Diferenças entre o pecado e o mundo. Esses dois versículos também, 2 Timóteo e Tiago. O pecado contamina o homem, enquanto o mundo contamina e também o usurpa. O pecado refere-se a todos os assuntos que são imorais, que estão em oposição à lei moral de Deus, enquanto o mundo inclui os homens, atividades e coisas que estão fora de Deus, tá certo? A formação do mundo, o homem perdeu a presença de Deus. O homem temeu e desesperou-se com relação às suas necessidades básicas, sustento, prazer e segurança. E aí ele foi buscar isso no mundo. Esse é um perigo, certo? O mundo é a combinação de todas as pessoas, atividades e coisas que estão fora de Deus. Então a gente pode ler por causa disso Romanos 12, versículo 2, tá bom? Aqui já dá para a gente entender. A necessidade de tratar com o mundo, a gente vai ler Tiago 4, 4, vai falar disso. Ok? Outro inimigo nosso, a carne. Mateus 16, 21 a 23, a gente pode ler também.
A vida humana criada foi danificada pela transgressão de Adão. A carne, por conter o elemento maligno da vida de Satanás, é independente e rebelde em relação a Deus e sua lei. Romanos 7, como eu falei, né? A gente pode ler bastantes versículos de Romanos 7. A carne é uma pedra de tropeço, impedindo que os crentes sejam edificados. Também Mateus 16, 21 e 23. Tá certo? Aí dá pra gente ver como funciona. A batalha espiritual é nossa, né? Contra o mundo, as coisas do mundo, contra o diabo e contra a carne. Contra o mundo, nós temos o Pai para nos ajudar. Contra as coisas do mundo, nós temos a vontade de Deus para nos ajudar. Contra o diabo, nós temos o Filho, que vai nos ajudar e já nos ajudou e nos ajudará. E contra a carne, nós temos o Espírito, rico, né? Agora vamos ler aqueles versículos que a gente veio selecionando lá. São muitos versículos, nós vamos ler. Eu acho importante a gente começar lendo de acordo com os temas, pelo menos alguns versículos, tá bom? Ó, a disciplina dispensacional, vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23 e 2 Coríntios 1, 10, tá bom? 2 Coríntios vem primeiro, então a gente lê 2 Coríntios primeiro, né? 2 Coríntios 1, versículo 10. Ó, aqui diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Esse é Cristo, tá vendo? 1 Tessalonicenses 5, 23. É um versículo conhecido também nosso, né? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, né? Ó, vamos lá. Ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes vencedores serão correios com Cristo. Vamos ler Apocalipse 5, de 8 a 10. Ok? Por que Deus nos disciplina, né? 5, de 8 a 10. Vamos lá. Ó, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Muito rico isso, né? Vamos ler também João 6, versículos 50 e 51, e o Apocalipse 20, 15. Eu já estou em Apocalipse, vamos ler Apocalipse 20, 15 já de uma vez, sobre a disciplina dispensacional, o motivo, né, de Deus nos disciplinar. Ó, 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus quer nos livrar disso. Agora vamos ler João 6, 50 e 51. João 6, 50 e 51. Vamos lá. Já estou chegando. Cheguei. Opa. Ó. Aqui diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos ler Romanos 14, que vai falar um pouquinho da perspectiva de que nós também reinaremos com Cristo, né? Romanos 14, de 10 a 12. Fala da importância da disciplina. Deus nos disciplina porque Ele quer o melhor para nós, tá certo? 14, 10 a 12. Ó, aqui diz o seguinte: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora vamos ler alguns versículos também dos outros itens, tá bom, gente? Ó, os inimigos do homem. Primeiro, a diferença entre pecado e pecados, né? O pecado é o primeiro inimigo aqui. Romanos 4, 7, Romanos 5, 12. Vamos aí caminhando.
Romanos 4:7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá certo? Agora vamos ler sobre Satanás. Ele é um inimigo nosso também. Aí a gente vai ter que ler bastante esses versículos. Vamos ler primeiro, vamos voltar aqui, ler primeiro Ezequiel 28, alguns versículos, do 12 até o 17, e Isaías 14. Vamos ler alguns versículos que ele já dá uma geral sobre Satanás, por que Deus o puniu, né? Quem é esse adversário aí, esse inimigo, né? Ó, vamos ler do 11 até o 19, tá bom? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis tipus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Está falando de Satanás. Agora, Isaías 14 também. Importante a gente ler aqui, né? Isaías 14. Opa, já cheguei. Eu passei muito aqui. Já cheguei. Isaías 14, ó. Ó Senhor Jesus. Vamos achar aqui onde que está. Isaías 14, a partir do versículo 13. Vamos lá. Tu dizias no teu coração, vamos ler do 12 para baixo melhor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as tuas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a sua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor.
Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de água. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. É isso aí. Agora vamos falar sobre o mundo. Vamos ler aqueles 2 versículos lá. 2 Timóteo 4,10 e Tiago 4,4. Lá no finalzão, né? Vamos ler. 2 Timóteo 4,10. Já estou chegando. 2 Timóteo 4,10. Opa. Tiago 4,4, né? 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Aqui é Paulo falando que essas pessoas, por amor ao próprio ventre e ao mundo, o abandonaram no sagrado encargo do Evangelho. É cosmos, né? Mundo, século, aion, tudo significa mundo, tá bom? E Tiago 4,4. Vamos lá, Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu Jesus Cristo, hein? Acho que aqui já dá pra gente entender bem que Deus sabe que o mundo é nosso inimigo, né, gente? E aí vamos ler sobre o nosso outro inimigo, que é a carne. E aí eu vou ler os 2 versículos que eu acho que é importante ler sobre a questão da salvação. Por que aqueles que não vão ser vencedores com Cristo vão ficar nas trevas exteriores, né? Mateus 24, a gente vai ler alguns versículos lá. Depois vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Você já conhece, mas vamos ler. Sobre a carne como inimiga do homem. Mateus 16, de 21 a 23 e João 13, de 36 a 38. Eu estou em João primeiro, vou ler João 13 primeiro. João 13, 36 e 38. Aqui diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Está mostrando que a gente ama nosso ego, a nossa carne. Jesus expôs Pedro aqui, né? Mateus 16, 21 a 23. Isso aqui é rico. Eu vou ler até o 25, que é rico isso aqui. 21 ao 23, Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, 24, rico. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, vida que é ego, carne, perdê-la-á. E quem perder a vida, o ego, os desejos, por minha causa, achá-la-á. E aí Jesus ainda fala mais, né? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nossa, muito rico isso, né? Tá certo? Pois porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Misericórdia. Que nós possamos negar o nosso ego para deixar Deus crescer em nós. Vou aproveitar que estou aqui, vou ler Mateus 24, aqueles versículos das trevas exteriores. Depois vocês leem com calma, tá bom, gente? Que fala sobre aqueles que não vão ser vencedores com Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 24, eu acho que é do 23 ao 27. Deixa eu voltar aqui. Vou encontrar o versículo aqui rapidamente. Depois vou ler Romanos 12, 1 e 2, tá? Mateus 24. Onde estará você? Vou te encontrar. Das trevas exteriores. Eu achei aqui, Mateus 25, 41, né? É isso, Mateus 25, 41? Acho
que sim. Bom, eu vou pegar Mateus 24, eu acho aqui, e vou ler para vocês. Deixa eu ver onde... Mateus 24, 37 e 42. Isso. Achei. Desculpa a demora aí, minha gente. Mateus 24, 37 e 42, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí ele continua no 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então é a ideia de que se você é servo, mas não obedece, você vai ser disciplinado, né? E ainda tem a perspectiva de, no reino milenar, você ainda ser disciplinado por 1000 anos. Aí, como eu sempre digo, cabe a cada um buscar em Deus a resposta correta. É o que a Bíblia diz, tá certo? E Romanos 12, 1 e 2, para terminar essa lição bem extensa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, louvado seja o Senhor aí, que Deus nos ajude sempre.